Já estamos de volta, obrigado a você que permaneceu com a gente, obrigado a você que está chegando neste momento também. Vamos seguindo com Brasil Urgente e Regional, faltando 4 minutinhos para as 6. Então, uma excelente tarde, vamos já abrindo as portas da noite e com certeza trazendo muita informação para você ligado no nosso Brasil Urgente Regional. Mas nesse momento o recado é para você que é engenheiro, arquiteto ou eletricista, ou você que nem é profissional dessa área, mas que tem bom gosto. Está precisando de material elétrico, bom atendimento, então é hora de visitar a Andi em Foz do Iguaçu ou a Maxiluz em Toledo. E veja só esse recado. Gente, a Andi Materiais Elétricos tem uma super novidade. A Bruna, arquiteta e pós-graduada em iluminação, é quem vai contar. Isso mesmo, é uma ótima novidade. A Andi disponibiliza aos seus clientes que necessitem e que não tenham ao seu arquiteto ou decorador uma assessoria personalizada e especializada na parte de iluminação da sua obra ou reforma. Oferecemos visita ao local desejado para uma análise aprofundada e desenvolvimento ideal do projeto luminotécnico dos seus olhos. Venha para a Andi e conheça produtos e soluções práticas para a sua vida. Andi Materiais Elétricos em Foz do Iguaçu e Maxiluz Toledo. É isso aí, Bruna. Obrigado pela sua participação, reforçando que a Andi fica na região central ainda, né? Próximo do Boici, em Foz do Iguaçu, na Avenida Paraná. Já a Maxiluz fica no finalzinho da JJ Muraro, bem no centro de Toledo. Precisando, você que inclusive é de cidades próximas, vale o seu deslocamento, visite a Andi, visite a Maxiluz que você vai se surpreender, ok? Recado dado, informação chegando por aqui. Ontem a gente noticiou, né? Situação de polícia prendendo polícia, 2 policiais militares presos, mas o bicho tá pegando, não foi só ontem não. Tem o couro comendo por aí, olha só. Aqui no oeste do Paraná, a Corregedoria da Polícia Civil fez uma operação para desarticular uma organização envolvida em contrabando e descaminho. Isso de celulares e agrotóxicos. Um dos alvos, acredite se quiser, era um policial civil que usava inclusive uma viatura para transportar os produtos irregulares. Veja os detalhes agora na reportagem. Ao todo, 50 policiais civis, além de cães farejadores, participaram da operação em Foz do Iguaçu e Cascavel. Nessa casa, os policiais encontraram um depósito clandestino de defensivos agrícolas paraguaios, em sacos e galões. Eles não têm autorização da Anvisa para serem usados no Brasil. Aqui, os agrotóxicos eram retirados das embalagens originais, reembalados e depois distribuídos para outros estados. Em outra casa, foram apreendidos pouco mais de 870 celulares. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e 4 pessoas presas em flagrante. A polícia também apreendeu documentos, computadores, placas frias de carros, além de R$5 mil em dinheiro, rádios comunicadores, armas de brinquedo, munições e um fuzil. Entre os presos investigados está um policial civil aqui de Foz do Iguaçu. De acordo com a Corregedoria da Polícia Civil, esse homem foi flagrado transportando produtos irregulares de uma cidade para outra. E o pior, de acordo com a denúncia, ele usava uma viatura da Polícia Civil para cometer os crimes. Na verdade, a operação começou ontem, né, com a prisão em flagrante de um policial civil, com mais 3 pessoas. Que estava na posse de material aí oriundo do Paraguai, eletrônicos, né? Avaliados em quase R$1 milhão. E aí, a partir de ontem, né, hoje foi desencadeado aqui o cumprimento de mandados de busca e apreensão. A investigação toda começou, né, já há uns 5 meses atrás, como foi informado aos senhores, em razão de uma denúncia anônima que chegou na Corregedoria Geral da Polícia Civil, que dava conta da utilização de uma viatura aqui de Foz do Iguaçu no transporte de mercadorias aí, ilícitas, né? Num primeiro momento, né, a investigação concentrava-se e imaginava que fosse um transporte de droga, né? Mas ontem, na prisão do investigador, constatamos que é eletrônico. Todos os suspeitos estão presos temporariamente em delegacias da Polícia Federal, por se tratarem de crimes transfronteiriços. As investigações continuam e a polícia quer identificar outros envolvidos no esquema.
Olha, realmente o que eu comentava ontem com relação aos policiais militares, eu repito aqui, falando a respeito desse ou de outros policiais civis, sejam eles quem for, eu não sei quem é que foi preso, mas assim, precisamos sim de bons exemplos, precisamos de policiais honestos, competentes e que estejam dispostos a trabalhar em prol da sociedade. Eu tenho certeza, todo mundo sabe, o salário de um policial não é o adequado. Mereciam receber muito mais, mas hoje é o que há. Infelizmente é isso. E não está feliz, pede para sair, meu amigo, me desculpe. Mas agora entrar numa situação como essa, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, olha, respeito com o cidadão, respeito com as pessoas, é isso que a gente precisa. E não está acontecendo crimes, né, ou situações envolvendo policiais somente com a Polícia Civil ou Militar, porque o GAECO realizou também a Operação Pix contra policiais penais em Francisco Beltrão e Quedas do Iguaçu, e foi hoje também que o bicho pegou, que a casa caiu. Ellen Santos vem para a tela, já aparece por aqui, direto da nossa redação. Ellen, seja muito bem-vinda, boa noite para você e nos atualize com essas informações. Olá, Jean. Olá a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, mais uma operação de policiais envolvendo policiais aqui na região do Paraná. Desta vez, como você disse, foi o GAECO, com o núcleo de Francisco Beltrão, que iniciou essa investigação ainda em fevereiro desse ano. As equipes começaram a desconfiar, que policiais penais estavam facilitando a entrada de celulares dentro da cadeia pública, tanto de Francisco Beltrão quanto de Quedas do Iguaçu. Então, após essas investigações, hoje os policiais, nas primeiras horas do dia, cumpriram diversos mandados judiciais, sendo eles de prisão, de busca e apreensão e também afastamento de função. Após a investigação, os policiais identificaram que alguns policiais penais facilitavam a entrada desses celulares com o auxílio de uma outra pessoa que estava aqui do lado de fora e recebia todo esse dinheiro, dos presos e passava para os policiais através do Pix. Por isso o nome da operação é Operação Pix, porque o dinheiro era todo pago pelo aplicativo. Os policiais conseguiram então identificar, apreenderam diversos aparelhos celulares, identificaram os policiais que estavam envolvidos e um deles já foi afastado do cargo e um homem também foi preso nessa operação. Os presos que estavam pagando também serão identificados e penalizados sobre essa questão. Lembrando que as investigações continuam, os policiais do GAECO continuam apurando outras informações para identificar se há ou não mais policiais penais envolvidos nessa história. Nós tentamos entrar em contato com o Departamento Penitenciário do Paraná, mas até o momento, Jean, não houve um retorno. Aguardamos. Se tiver qualquer novidade, voltamos aqui com você. Volto com você. Muito bem, obrigado, Ellen, pelas informações aqui. E, claro, a gente segue acompanhando todos os detalhes, o que acontece, a notícia. Você fica muito bem informado aqui na tela do Brasil Urgente. Você acompanha que o bicho tá pegando e não tem ninguém passando pano para ninguém, não. Rapaz, me desculpa aí, mas tá errado, tem que pagar pelo crime que cometeu. A gente vive mostrando aqui ladrãozinho chinelo, corruptos ou situação traficante, bandido de um modo geral. Agora, se o bandido estiver do outro lado usando farda, não vamos esconder, não. A maioria, eu diria 99% dos policiais, sejam eles federais, seja policial militar, civil ou policial penal, são pessoas honestas e competentes. Agora, essas laranjas podres tem que se lascar, a polícia tem que pegar e eles têm que ficar no lugar do bandido. Então, se é bandido, tem que ser preso também. E se não for preso, pelo menos que seja punido exemplarmente, né? Que ocorra esse processo judicial e, se necessário, aliás, necessário né? Mas, se possível, no mínimo, um afastamento das funções. E é isso que a gente espera. Uma operação da Polícia Civil prendeu 2 suspeitos de homicídio. Foi hoje de manhã. Um terceiro está foragido. Acompanhe agora os detalhes. Ao todo foram 3 mandados de busca e apreensão e 3 de prisões. Os 2 suspeitos detidos estariam envolvidos na morte de Júlio Arantes da Costa, que ocorreu no dia 2 de outubro no conjunto Hilda Mandarino, na zona norte de Londrina, durante as eleições do primeiro turno. Na ocasião, os autores do homicídio, segundo a polícia, armaram uma emboscada para a vítima. Júlio Arantes foi morto a tiros e a motivação teria sido vingança, devido à morte de um outro rapaz que ocorreu neste ano.
No dia 31 de julho, Wesley Visoli Muniz foi executado também na porta de uma boate, no conjunto José Belinati, que fica na zona norte da cidade. Diante deste primeiro crime, aconteceu o segundo. Quem assassinou Wesley continua foragido. A operação de hoje foi para cumprir 3 mandados de prisão temporária e 3 mandados de busca e apreensão. Foram presos 2 indivíduos, um terceiro segue foragido, uma arma de fogo foi apreendida e também maconha para uso pessoal foi apreendida. No primeiro caso, envolvendo a morte de Wesley, o motivo teria sido fútil. Uma desavença dentro de uma boate na zona norte de Londrina. Foi aí que ele foi morto e, na sequência, a morte do segundo homem teria sido por vingança. São 2 casos conexos. O primeiro caso ocorreu no dia 31 de julho, em frente àquela boate Império, né? Naquela ocasião, o Wesley Visoli Muniz estava lá de fora, efetuou 2 disparos de arma de fogo para o alto, e depois, em sequência, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça. Após o Wesley cair no chão, o indivíduo que atirou nele pegou a sua arma de fogo e fugiu. De lá, depois teve um segundo homicídio, foi no dia 2 de outubro deste ano. O Júlio César estava numa residência e acabou sendo vítima de disparo de arma de fogo. Nós observamos na investigação. Durante a questão do Wesley, houve uma briga dentro da boate. Esse fato, qual foi a motivação da briga, não está muito claro ainda. Uma hora dizem que foi porque pisaram no pé de uma adolescente que estava com o grupo do Júlio César, na verdade, e outra hora dizem que foi um passar de mão nas nádegas de uma adolescente. Outra situação, falam que foi porque uma adolescente, essa mesma adolescente, teria se recusado a ficar com um amigo do Wesley. Isso gerou uma briga dentro daquela boate, o pessoal foi posto para o lado de fora, e lá fora houve toda essa situação. O que nós apuramos é que o Júlio César, ele não efetuou disparo de arma de fogo contra o Wesley, mas ele levou o autor do disparo, porque após a briga eles saíram do local, voltaram, ou seja, ele levou o autor do disparo no local, e esse amigo do Júlio César acabou assassinando o Wesley. Na sequência, foi preparada uma situação para matar os envolvidos na morte do Wesley. O Júlio César foi ter sido atraído para essa residência onde ele foi morto, mediante simulação, para que fosse executado naquele local. E realmente o que se aponta na investigação isso, é que o Júlio César foi à residência e atraído naquele local e lá ele foi executado. O indivíduo daquela residência onde ocorreu a morte, ele é suspeito não de ter atirado, mas de ter atraído a vítima para que ele fosse executado naquele local. E as diligências continuam sendo feitas pelos investigadores da Delegacia de Homicídios no sentido de tentar prender o homem que executou Wesley. Os 2 que foram presos hoje, eles têm envolvimento no segundo caso, que é a morte do Júlio César. O envolvido na morte do Wesley está foragido porque ele está com medo, ele sabe que é um alvo, né? Tanto é que mataram o Júlio César, que teve a participação na morte do Wesley, e agora esse outro segundo indivíduo está foragido. Importante que a própria família colabore com a investigação. Nós já tivemos situações que eu fui na residência, falei com os pais para que eles se apresentassem a pessoa, porque é melhor preso do que assassinada, né? E realmente, dias depois, não houve colaboração da família e a pessoa acabou sendo assassinada, porque sempre tem essa situação. Um mata e depois tem uma morte por vingança. Que coisa, né? O bicho pegando, mas a gente mostra para você até mesmo como alerta, né? Como o delegado disse, é melhor preso do que morto, né? Mas, infelizmente, está aí o resultado final disso tudo. E agora vamos fazer contato ao vivo com o repórter Ricardo Moreira sobre uma apreensão de drogas realizada pelo GDE, Grupo de Diligências Especiais, aqui em Cascavel. Moreira, detalha pra gente, por gentileza, uma boa noite para você. Rosinha, boa noite a você, a todos que acompanham o Brasil Urgente. Essa apreensão ocorreu hoje, durante a tarde, não só a apreensão, como também a prisão, né? 2 mulheres foram detidas e estavam em flagrante na venda desse entorpecente. O pessoal do GDE, setor de antidrogas, já estava investigando ali esse local. Inclusive, eles trazem aqui o nome da Rua Indianápolis, lá no bairro Interlagos. E chegando lá hoje, tiveram a sorte de encontrar as 2 mulheres com o entorpecente. Segundo o que relata aqui, elas estavam vendendo a droga, que totalizava aí cerca de R$260. E isso foi a
apreendido, né? Esse dinheiro que aparece na imagem aí foi o dinheiro apreendido com essas mulheres e foi levado até a delegacia. Você pode estar pensando assim, uma quantidade inexpressiva de drogas, né? Mas o suficiente para fazer um estrago gigantesco, principalmente na vida de quem consome essa droga, porque a gente sabe que é um ciclo viciante, né? A pessoa, para consumir a droga, acaba cometendo pequenos ou até grandes delitos, como furtos e até roubos, porque não consegue, na dependência, ficar mais sem o entorpecente. Então, um excelente trabalho realizado pelo GDE aqui da cidade de Cascavel, colocando as duas mulheres por tráfico de drogas atrás das grades, recuperando esse entorpecente e o dinheiro também apreendido na sede do Grupo de Diligências Especiais aqui em Cascavel. Muito bem, obrigado, Moreira, pela sua participação, pela informação, nos atualizando, né? E eu concordo com o Moreira que tudo é muito importante nesse trabalho sendo realizado aí, porque a droga, ela destrói famílias. Quantos casos, né? Então não existe uma pequena apreensão de drogas. Não existe, porque o potencial destrutivo é gigantesco. E o crack, principalmente, meu Deus do céu, quando a pessoa chega no crack, para sair, olha, só por Deus mesmo, tem que ter muita força de vontade, precisa de ajuda e, claro, ter fé, eu acredito que ajude bastante também, mas não deixe chegar no crack, porque o crack pode ser realmente um caminho sem volta, normalmente é, e a pessoa ou é presa por esses delitos que o Moreira citava, ou acaba cometendo alguma coisa, se envolvendo em confusão, ou presa até mesmo por situações ligadas ao tráfico, mas sai dessa. É melhor ser careta no mundo do que a gente se tornar uma pessoa viciada, dependente, doente, porque a droga deixa a pessoa doente. Seguindo com mais informações, vamos falar de bom exemplo neste momento. Olha só o que aconteceu. Uma mãe acionou a polícia militar após o próprio filho chegar em casa com uma motocicleta furtada. Olha só, foi em Paranavaí e o Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. A moto foi recuperada pela Polícia Militar em uma residência no bairro Jardim São Jorge, em Paranavaí. A denúncia teria chegado até a polícia através da mãe do jovem detido, que desconfiou da origem da moto e acionou a PM. De acordo com informações da Polícia Militar, a motocicleta havia sido furtada da cidade de Cianorte e estaria em posse desse adolescente de 15 anos. A mãe do adolescente acabou acionando a polícia, que foi até o local e conseguiu apreender o adolescente e recuperar a motocicleta furtada. Eles foram entregues na sede da 8ª Subdivisão Policial e agora o adolescente pode responder pelo crime de receptação. Exatamente, né? Mais um grande trabalho que foi efetuado em data de ontem, especificamente ali no Jardim São Jorge, onde inclusive a mãe acabou ligando no telefone da 0 dizendo que estava com uma situação suspeita na residência dela. Então a equipe foi rapidamente até o local e constatou, né, uma moto sem procedência, na verdade uma Honda Bis, né, de cor vermelha. A mãe acabou desconfiando, né, o seu filho menor, que inclusive é usuário de entorpecente, ele trouxe essa moto para a residência e depois de alguns minutos, né, ele percebeu que a mãe também desconfiou e ele acabou escondendo em outro lugar. A equipe chegou rapidamente, acabou abordando aí esse menor e a mãe disse que realmente ele trouxe essa moto sem procedência e achou suspeito. E a equipe rapidamente chegou e viu que realmente se tratava de um furto da cidade de Cianorte. Então foi constatado, né, o indivíduo menor foi levado à delegacia para tomar os seus esclarecimentos. Depois, né, tanto, né, na situação no flagrante, foi constatado que essa moto realmente foi furtada em Cianorte e que estava de posse de um outro, né, autor de vários furtos da cidade, que é o Adriano Evangelista, né, que se encontra preso, inclusive. Então ele estava praticando roubos, furtos, principalmente naqueles roubos de caminhonetes, né? Então ele também, mais um crime que ele vai ter que responder dessa forma. Esse rapaz, ele já tinha passagem pela polícia, o receptador? Ele já tem várias passagens, né? Inclusive a mãe, ela não compactua, né, com essa tipo de situação do filho, né, do filho menor, e realmente ela acabou denunciando essa forma, essa prática. E agora, quais serão as medidas tomadas? Ele vai seguir preso? Ele vai responder por receptação? Ele vai responder por receptação,
No momento ele foi autuado, porém não permaneceu preso devido à situação de menor, né? Mas a situação ela continua, né? E, inclusive ele citou realmente o Adriano Evangelista, que realmente seria o principal autor dessa ocorrência, desse furto lá na cidade de Cianorte. Então, acredito que a Polícia Civil, né, já está conseguindo dar andamento e, inclusive, mais um crime que recairá também nas costas aí do Adriano. Você viu aí a situação, né? Não permaneceu apreendido, preso não, né? Porque menor, adolescente não pode ser preso. Fica muito bem claro. E eu questiono isso também porque os nossos adolescentes, o entendimento da justiça é que eles são maduros o suficiente para tomar decisões importantes, como os rumos do nosso país, como a escolha de vereadores, prefeitos, até o presidente da República. Mas assim, se tem essa capacidade, esse discernimento, por que a mesma justiça não entende que esses adolescentes são responsáveis pelos atos, pelos próprios atos? Então a gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo. Eu acredito que quem lembra, né? Tem gente que está muito velhinho, já é difícil, né? O Jean está quase esquecendo também, mas assim, lá seus 10, 11 anos, a gente já sabia o que era certo e o que era errado. Lógico, com 10, 11 anos você não pode punir a criança como um criminoso, mas assim precisa de uma educação mais rígida talvez. Agora com 15, 16, 17 a gente já sabe o que é certo, sabe o que é errado e infelizmente por essa questão o próprio crime utiliza desses adolescentes, porque sabe, os bandidos, os traficantes, os criminosos sabem que nada de mais grave vai acontecer ao adolescente infrator. Não é criminoso, a gente não pode usar esse termo, é infrator, adolescente infrator. Mas parabéns para essa mãe, que com certeza já deu um basta, não aguenta mais as situações provocadas pelo filho com diversas passagens, usuário de drogas também, chamou a polícia e esperamos que outras mães também tenham atitudes assim, porque pode discordar, você pode discordar, mas a atitude dessa mãe foi em favor do filho. Foi pelo bem do filho, para tentar evitar que ele continue nesse mundo que, infelizmente, acaba sendo um caminho sem volta. Mulher que estava desaparecida é encontrada sem vida em Ubiratã. O corpo da vítima apresentava sinais de estrangulamento e o Ismael Elias conta os detalhes. Em primeiro momento, este caso é tratado como latrocínio. Verônica Lima, de 39 anos, foi vista com vida na última segunda-feira, dia 21. Ela estava em posse de uma caminhonete LTZ cor branca. De acordo com as informações da polícia, amigos e familiares, foi no fim da manhã desta terça-feira que o corpo da mulher foi encontrado em uma área de mata, na cidade de Ubiratã, a 87 quilômetros de Cascavel. O corpo foi localizado com sinais de estrangulamento. A Polícia Militar e a Polícia Civil agora seguem com as suas investigações. De acordo ainda com a polícia, o corpo foi recolhido para o exame de necropsia e o resultado deste exame vai ser anexado no inquérito policial que investiga o caso. Poucas informações foram divulgadas, a fim de que a polícia possa localizar o suspeito de ter cometido este crime de estrangulamento e o furto também desta caminhonete, que até o momento não foi encontrada. A polícia conta com denúncias via 9097 para que possa chegar até o autor deste crime. Que coisa, né? Lamentável a morte dessa mulher. Mais um caso de violência, mais um caso possível latrocínio, né? Roubo seguido de morte. E a Receita Federal faz grandes apreensões de produtos irregulares. Fez mais uma grande apreensão também, né? Produtos ilegais. As cargas estavam em ônibus de linha. E esses ônibus foram apreendidos no noroeste do estado. Confira agora os detalhes dessa apreensão na tela do Brasil Urgente. Essas duas apreensões aconteceram na PR-317 durante a noite e a madrugada dessa terça e quarta-feira, na cidade de Maringá. Os agentes da Receita Federal faziam fiscalizações de rotina a ônibus de linha. Em um desses ônibus, os agentes da Receita encontraram vários produtos eletrônicos que entraram de forma irregular no Brasil. Essa carga está avaliada em pouco mais de R$500 mil. Todos os produtos e o ônibus também foram apreendidos. Já durante a madrugada, um outro ônibus de linha que saiu de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo foi parado
Toledo. O que chamou a atenção é que na cidade de Cascavel, uma embalagem, uma caixa foi colocada no bagageiro. Ela seria entregue na cidade de Londrina. Quando os agentes abriram, perceberam que ela estava com uma nota fiscal que identificava como estopas de limpeza. Mas quando abriram a caixa, notaram que eles estavam transportando munições de calibre .500, eram ao todo 240 munições, além de várias cápsulas com espoletas que seriam utilizadas para a fabricação de novos cartuchos. Diante disso, não só o ônibus, mas também a caixa foram todos apreendidos e levados para a sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu. Os responsáveis por essas mercadorias vão responder por contrabando desse caminho e, no caso dessas munições, por tráfico de armas. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. E a polícia prendeu um homem com mais de 70 quilos de maconha. Foi em Toledo. Com ele também foi encontrada uma pistola. Ismael Elias traz os detalhes. A apreensão da Polícia Civil aconteceu quando os policiais faziam um patrulhamento pela rodovia que liga Toledo a Ouro Verde do Oeste. Durante essa fiscalização para combater o tráfico de drogas, os policiais avistaram um veículo Renault Sandero, com placas de São José dos Pinhais. Notaram a atitude suspeita do motorista. Foi aí que houve a abordagem policial. Foi nela que os policiais encontraram 76 quilos de maconha, divididas nas formas prensadas e morruga, além de estar o motorista do veículo portando uma pistola .40 municiada com 6 munições. O motorista, um homem de 48 anos de idade, disse que é motorista de aplicativos e levaria a droga até a cidade de Irati, aqui no estado do Paraná. A droga, a arma, o automóvel foram apreendidos, assim como o indivíduo autuado pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Agora sendo conduzido para a cadeia pública de Toledo para ficar à disposição do Poder Judiciário. Ele não informou à polícia quando pegou a droga ou quanto receberia para realizar esse transporte. Dinheiro fácil não existe, né? Alguém pode te oferecer aí uma grana violenta para fazer o transporte dessa porcaria aí. Quem sabe até dá certo uma vez ou outra, mas você acaba ficando envolvido com o tráfico de drogas, precisando voltar a cometer esse crime outras vezes e aí em algum momento a casa cai. A casa cai e se a gente tiver oportunidade, vamos mostrar aqui com certeza. E um caminhão roubado foi recuperado com 750 caixas de cigarros contrabandeados. Foi em Cianorte. Eduardo Leandro conta os detalhes. Foi na PR-323, nas proximidades de um posto de combustíveis em Cianorte, que os patrulheiros da PRE, Polícia Rodoviária Estadual, localizaram um caminhão parado sem o motorista. Durante revista minuciosa, os policiais encontraram na carreta diversas caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. Os policiais receberam uma denúncia anônima já na madrugada, ali no posto de Cianorte, que havia uma carreta estacionada de maneira irregular, estranha, perto dos outros caminhões, uma carreta LS, né, com 6 eixos, cavalo trator mais o seu semi-reboque. Então eles deslocaram no local e no local eles puderam verificar que o semi-reboque estava com caixas de cigarro, né? Então só por si só já é contrabando, isso já chama muito a atenção ali dos policiais. O local foi isolado, o motorista ele não foi encontrado, então infelizmente nós não tivemos nenhum preso nessa situação. No total foram 750 caixas de cigarros apreendidas. E um outro detalhe que chamou a atenção dos patrulheiros foram as placas dos veículos, que não batiam com as numerações dos chassis, ou seja, placas clonadas. Em consulta, os policiais constataram que o caminhão havia sido roubado em 18 de novembro na cidade de Campo Mourão. E em decorrência de minuciosa observação dos policiais, eles puderam constatar também que as placas, tanto do semi-reboque quanto do caminhão trator, estavam adulteradas, não batiam com o chassi. Então, o fato após a consulta, né, foi constatado que o caminhão trator era roubado na cidade de Campo Mourão. A carga e a carreta foram entregues na Receita Federal de Maringá para as providências cabíveis. Sim, o procedimento é esse mesmo. A gente entrega a carreta, como ela não tinha nenhum tipo de queixa, nem de furto, nem de roubo, foi entregue na Receita Federal, aqui, 750 caixas de cigarro, né? Cada caixa de cigarro tem 50 pacotes, né? E o caminhão trator, como ele tem essa queixa de roubo aí de Campo Mourão, ele foi entregue para o delegado de Cianorte e agora está à disposição para ser devolvido a seu proprietário. Cigarro contrabandeado fora de circulação e caminhão recuperado que será entregue posteriormente ao proprietário.
O proprietário fica feliz, né? E também nós ficamos aí mais contentes aí por estar retirando contrabando de circulação e fazendo a recuperação desse caminhão-trator. Aí então, né? Obrigado, Eduardo Leandro, pelas informações. Região Noroeste bombando hoje no setor policial, hein? Tem alguém do Noroeste do estado assistindo o nosso programa aí? Hoje falamos o quê? De Campo Mourão, de Paranavaí, falamos de Cianorte. O Umuarama hoje não, né? Mas enfim, tem alguém de Umuarama também. Ó, as cidades próximas, manda mensagem pro Jean aqui, eu quero saber quem da região Noroeste está assistindo. O celular tá aqui, ó. Eu já vou dar uma olhadinha. Daqui a pouco eu vou trazer mensagens que chegam direto, né? Quero saber se tem alguém do Noroeste do estado acompanhando. Eu acho que sim. Ou será que não? Já vamos descobrir. Enquanto isso, eu tenho um recado para você, que tem no Noroeste, tem no Sudoeste, tem no Oeste, tem no Paraná inteiro, é o Super Mufato. E eu te convido a celebrar grandes momentos com os selinhos de descontos que são incríveis. É isso mesmo, com refratários de cerâmica de marca francesa. São 7 modelos para você escolher. As cerâmicas podem ir do forno direto para a mesa. E a cada R$30 em compras, cliente Clube Fato recebe um selo de desconto. Aproveite e veja só esse recado. Tem emoção em campo, tem vibração, tem gente reunida e tem muita oferta no Mufato para você não perder nenhum lance. Vem, tudo tem! Coxinha da Asalar, 700 gramas, R$10,97. Pipoca Yoki micro-ondas no Clube Fato, leve 4, pague 3. Pizza Sadia Seara no Clube Fato, 50% na segunda unidade. Sorvete Nestlé, 1,5 litro no Clube Fato, 50% na segunda unidade. Ah, tem selinhos de descontos incríveis. Super Mufato, vem, tudo tem! É isso mesmo, vem junto na torcida Super Mufato. Lembrando que você fazendo as suas compras, são 7 modelos de cerâmicas. É só você juntar os selinhos, colecionar e comemorar. Super Mufato, vem, tudo tem, ok? Vamos seguindo com mais informação. Homem é morto a tiros e corpo jogado em lixão. Infelizmente, coube ao pai reconhecer o corpo no local. O pai da vítima acompanhava a programação da Band logo pela manhã quando soube do crime. Ele mesmo foi até o local. E reparem nestas imagens. É o exato momento que o pai reconhece o corpo do filho. No meio aos entulhos estavam ali presentes agentes da Guarda Municipal de Curitiba e o pai, que se deparou com o corpo do filho. O corpo estava em um mato na beira da rua Atílio Pioto, quase limite com São José dos Pinhais. Moradores ouviram tiros durante a noite. Pela manhã, um reciclador achou o corpo ao meio ao lixo. Estava desovado. Identificado pelo próprio pai como Giovanni Pereira da Silva. Segundo a família, o rapaz só tinha vício com as bebidas. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa vai investigar o caso. Que coisa, né? Que notícia triste. Olha só, 2 homens foram presos na manhã de hoje após serem pegos pela PM com objetos furtados de uma residência. Foi em Paranavaí. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. Uma televisão e uma caixa de som. Esse foi o resultado de uma ação rápida da Polícia Militar na manhã de hoje, que conseguiu recuperar os objetos e apreender os suspeitos de terem realizado o furto. De acordo com a PM, após uma ligação anônima dizendo que 2 homens teriam pulado um muro e estariam carregando alguns objetos, a Polícia Militar foi até o local indicado e conseguiu encontrar 2 homens e uma bicicleta. Ao avistarem a viatura, eles tentaram correr, porém, a equipe, após um acompanhamento, conseguiu capturar os suspeitos. De acordo com a polícia, os 2 indivíduos que foram presos já possuíam diversas passagens pela polícia, inclusive eram suspeitos de praticarem diversos furtos no município. Os objetos apreendidos foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial. Exatamente, nós tivemos hoje pela manhã, uma ação também rápida aí do telefone da Central de Operações, das viaturas aqui policiais da cidade de Paranavaí, onde houve essa ligação dizendo que 2 indivíduos estavam pulando um muro ali no Jardim Farroupilha, aqui na cidade de Paranavaí. Então, rapidamente foi feito o cerco, 2 indivíduos foram visualizados em uma bicicleta com vários objetos aí de posse e realmente constatou a suspeição. Então, esse pessoal, no momento que visualizou a viatura, eles correram, rumo ignorado, as viaturas foram, realmente deu trabalho para fazer a abordagem, mas em determinado momento não houve como eles
tirar a situação e realmente foram abordados e constatou-se que vários objetos de furto. E depois, vindo realmente na linha do tempo que eles fizeram, esse furto dessa residência, esse arrombamento, na verdade, nessa residência. Então, foi constatado a base do furto, né? Os objetos foram encaminhados para a delegacia e os dois meliantes acabaram sendo detidos na oportunidade. Esses dois já eram conhecidos, então, no meio policial? Nós já eram conhecidos, já tem várias passagens, principalmente por furtos, né? Nós temos tido furtos aí nos mais variados bairros aqui da cidade. E esses dois já são figurinhas carimbadas aí do meio policial e, com certeza, constatando esse trabalho dessa manhã. E um acidente de trânsito envolvendo carro e moto foi registrado na região oeste de Cascavel. Repórter Moreira foi até lá. Veja. Olha só, um acidente aqui no cruzamento da rua Juscelino Kubitschek com a Rua das Palmeiras. A gente sabe que é um local já muito crítico em Cascavel. E na tarde de hoje, mais um acidente registrado, né, envolvendo um motociclista e o motorista de um carro. A circunstância em que tudo aconteceu foi a seguinte, vem comigo aqui, Bob. O motorista do carro estava seguindo aqui, ó, como a gente pode observar, essa caminhonete estava fazendo o mesmo percurso pela Juscelino aqui, quando justamente nesse trecho aqui, ó, um ciclista passou na frente. Essa informação quem me passou foi a motorista do carro, ou pelo menos quem estava no carro. Um ciclista passou na frente do veículo, o motorista freou bruscamente, mas no mesmo sentido vinha vindo também um motociclista, que é quem estava pilotando aquela moto ali, que ficou um pouco destruída na frente. E acabou batendo na lateral do carro. Com a batida, ele se desequilibrou, caiu ao solo, precisou ser atendido por socorristas do SIAT, mas sem gravidade, um jovem de cerca de 23 anos de idade. Olha só, a parte em que foi batida ficou um pouco destruída, bem destruída, melhor dizendo, né? A parte do para-choque, mas a melhor notícia é que o ferimento aqui não foi grave, né? Poderia ter sido muito pior, já que nós estamos em um cruzamento de extrema movimentação, né? Um cruzamento muito movimentado. Os carros seguem dos dois lados pela JK, a Rua das Palmeiras também é íngreme, né? As pessoas acabam descendo talvez uma certa velocidade aqui, então os motoristas precisam redobrarem o cuidado ao passar por esse cruzamento. Muito bem, obrigado Moreira pelas informações. E olha só, já percebi que chegaram muitas mensagens aí da região de Maringá, não, de Noroeste, né? Noroeste, a região noroeste do estado do Paraná. Se bem que Maringá também é noroeste, né? Mas já muda o DDD. Eu vi que tem muita gente mandando mensagem com 44. Já eu trago algumas mensagens. Antes, você vai ver que uma mulher perdeu o controle do carro e causou uma confusão. Ela bateu contra um ponto de ônibus e esse ponto, né, ficou totalmente destruído. Veja só. Olha, uma motorista perdeu o controle do carro que dirigia e bateu contra um ponto de ônibus. Foi no início da madrugada de hoje, no bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba. O acidente aconteceu na rua Deputado Heitor Alencar Furtado. De acordo com Sônia Talamini, que é fisioterapeuta, ela voltava de uma aula de dança quando perdeu o controle da direção em uma lombada e acabou acertando o ponto de ônibus. A cobertura do ponto foi parar no chão e a estrutura ficou destruída, assim como parte do automóvel. Apesar do impacto, Sônia não sofreu ferimentos. E olha só, Foz do Iguaçu pode ter novo vereador. Hoje de manhã teve uma sessão na Câmara que cassou o mandato de um dos parlamentares eleitos em 2020. Ao vivo, eu volto a falar com o Vinícius Machado. Ô Vinícius, tem alguma definição já? De fato, teremos esse novo vereador, essa alteração? Qual a informação que você traz para nos atualizar? Teremos sim, Jean. Antes de mais nada, eu quero aproveitar esse momento para poder fazer uma correção. Em um material gravado que eu fiz hoje a respeito de apreensões realizadas pela Receita Federal na PR-317 em Maringá, eu disse que os ônibus e as mercadorias foram trazidas para a alfândega de Foz do Iguaçu. Eu cometi um erro, na verdade esses itens foram levados para a sede da Receita Federal em Maringá. Por esse erro, eu peço desculpas a você de casa. Voltando para Foz do Iguaçu, falando sobre política, por uma decisão da Justiça Eleitoral, o mandato
do vereador Valdir de Souza, o Maninho do PSC, foi cassado por conta de um crime eleitoral que a chapa do PSC cometeu durante as eleições de 2020. Na ocasião, eles teriam usado a candidatura de laranjas. No caso, todos os partidos são obrigados a fazerem um número mínimo de candidaturas femininas. E algumas dessas candidatas femininas receberam verbas dos partidos, mas não fizeram campanhas para si mesmas. Um exemplo é que uma candidata vereadora, casada com um também candidato, ao invés de pedir votos para ela, pedia votos para o marido. E diante disso, essas informações foram levadas à denúncia, essa denúncia foi apurada pela Justiça e a Justiça determinou a cassação da chapa. Hoje, o cartório eleitoral de Foz do Iguaçu fez a soma de todos os votos da eleição de 2020 e 7.000 votos foram anulados. E por conta disso, eles fizeram toda a somatória e perceberam qual seria o vereador que poderia assumir esse novo cargo. Quem vai assumir agora deve ser o candidato, no caso, nas eleições ele foi candidato, vai ser Márcio Rosa, do PSD. O cartório eleitoral de Foz está emitindo esse diploma. Assim que ele for diplomado, vai ter a possibilidade de assumir o cargo. Outra informação é, na definição para a Câmara Municipal, durante essa sessão extraordinária que aconteceu hoje, além de eles aceitarem essa situação da Justiça, os assessores do vereador Maninho também foram exonerados dos seus cargos e das suas funções. Márcio Rosa já foi vereador aqui em Foz do Iguaçu, ele não conseguiu ser eleito nas eleições de 2020 e ficou muito conhecido por uma célebre frase que ele falou errada em plenário. Na ocasião, ele disse a seguinte frase em inglês: "To beer or not to beer? That's the question." Na tradução literal seria 2 cervejas ou não 2 cervejas. Essa é a questão. Na verdade, o vereador queria ter dito to be or not to be. That's the question, que é uma frase célebre da peça Hamlet, que significa ser ou não ser, eis a questão. Falando agora com relação a uma situação como essa, Jean, com certeza deve ficar um sentimento na população de Foz do Iguaçu, porque a Justiça só determinou a perda do mandato do vereador Maninho e de qualquer outra pessoa eleita pela chapa do PSC. Agora, eu quero ver de você, Jean, o que você acha? Só a perda do mandato é o suficiente? Porque a gente sabe, nós estamos falando de um cargo público, e cargo público leva dinheiro público, não só para o vereador, mas também para os assessores. Volto contigo. Obrigado, Vinícius, pelas informações, e realmente é um assunto bastante polêmico, né? Questão se é o suficiente ou não. Lembrando que em Cascavel, recentemente, também 2 vereadores, pela mesma razão, perderam os seus mandatos, mas com alegações de que não seriam responsáveis aí pelas atitudes do partido. Claro, precisamos acompanhar a fundo tudo o que aconteceu e, tendo responsabilidade, eu acho justo a punição. Agora, se de fato comprovar que não tiveram a intenção, aí realmente é muito complicado, né? Então fica essa questão no ar e a gente segue acompanhando, com certeza, trazendo todos os detalhes para você ligado no Brasil Urgente. Mas nesse momento eu tenho um recado. Meu amigo, eu quero falar das óticas Mega Visão. Até 70% de desconto, é a Black November. E nesse momento eu chamo a Aline para trazer aquele recado especial das óticas Mega Visão. Chegou a promoção mais esperada do ano, a Black November da Ótica Mega Visão. São descontos de 20% a 70% em armações e lentes. Venha para Black November da Ótica Mega Visão e renove os seus óculos com até 70% de desconto. Isso mesmo, Black November de verdade é aqui na Ótica Mega Visão. Ótica Mega Visão, a nossa missão é cuidar da sua visão. São 10 endereços em Foz do Iguaçu, mais a Ótica Móvel. Procure, comprove, a melhor da região é a Ótica Mega Visão. Beleza? Muito bem, abraço para a Aline, José e toda a equipe Mega Visão. Olha só, meu amigo, vamos fazer o seguinte, antes do intervalo eu cutuquei o pessoal do Noroeste, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Será que veio? Veio, tem gente mandando foto também, a gente vai preparar aí a foto para os próximos dias, pode ser? O Moarama, Paraná, Edival Pereira. Mais gente por aqui, deixe-me ver. O Carlos de Terra Boa, ligado no Brasil Urgente, muito obrigado pela audiência. Pessoal, a Adriana, ó, que está acompanhando a gente aqui, a Adriana e o Everaldo do Noroeste de Iporã. Muito bem, obrigado também pelo carinho de todo dia. Deixe-me ver, estou achando os 44 aqui que mandaram mensagem. Tem mais.
Um abraço, pessoal de Araruana. O Vilmar tá ligado na programação também. Mais um aqui, daí eu vou pro intervalo. Deixe-me ver aqui o Noé de Paranavaí assistindo o Jean da Tarobá. Muito bem, então tá certo. Obrigado pelo carinho e pela audiência. 6h40, eu vou para um rápido intervalo e eu volto já. Não mude de canal, permaneça conosco.